Bom, gente, um bom dia para vocês. Hoje nós vamos trabalhar, ou vamos desenvolver essa questão 29 do ENAD 2011. Vamos fazer a leitura desse item aqui, desse texto. Na escola em que João é professor, existe um laboratório de informática que é utilizado para os estudantes trabalharem conteúdos de diferentes disciplinas. Considere que João quer utilizar o laboratório para favorecer o processo ensino-aprendizagem, fazendo uso da abordagem da pedagogia de projetos. E ele aqui, ele coloca vários itens que vai fazer referência a esse planejamento, para que a gente possa verificar qual daquele item está mais enquadrado nesse planejamento. É importante nós colocarmos o seguinte: quando nós estamos usando um laboratório de informática, nós devemos ter atividades que tenham significado para os nossos alunos. Nós devemos desenvolver atividades que eles, através das suas conjecturas, através dos seus erros e acertos, através das suas discussões, da socialização, quando ele está questionando com o seu vizinho, com o seu colega que está no outro computador, com certeza, esse conteúdo ele vai ser mais bem consolidado. Muitas vezes aquele conteúdo que foi dado em sala e que o professor está passando aquela atividade referente àquele conteúdo, muitas vezes aquele conteúdo dado em sala, ele ficou algumas arestas, algumas dúvidas, e nessa atividade de laboratório, ele vai exatamente fechando esses vazios que podem ter ficado. Então é importante o uso do laboratório, mas com essas propriedades. Então não cabe, por exemplo, a gente está usando um laboratório simplesmente para fazer leituras de conteúdos que já foram dados em sala ou até que já tem no livro didático. Então isso não tem significado. Então nós entendemos que o nosso planejamento ele deve ser feito, sim, com todos os professores da escola, observando aquele grupo social da escola, observando, quem é que vai participar daquele projeto, quer dizer, como são esses alunos que vão participar, quer dizer, a gente tem que estar olhando para eles, e essa grande discussão entre os professores, que a gente pode dizer que é uma discussão interdisciplinar, embora aqui a gente não esteja relacionando conteúdos, mas nessa grande discussão de várias áreas, a gente já está fazendo uma relação interdisciplinar. Então veja que no item A ele coloca assim: ter como eixo temático uma problemática significativa. Temos que ter uma problemática significativa para o estudante, porque senão não tem sentido a prática do laboratório, considerando as possibilidades tecnológicas existentes no laboratório. É óbvio que eu tenho que ter essa possibilidade. Por exemplo, no caso da matemática, nós temos de domínio público, por exemplo, o implode. Então, se você está trabalhando com funções, se você deu toda aquela teoria, que é a teoria de funções matemáticas, você pode estar usando o implode, que é um software que plota gráficos, para, através dele, construir o que eles possam construir ou possam até consolidar aqueles conceitos que já foram dados em salas, tornar isso mais potente através desse programa. Mas que você tenha uma atividade que realmente tenha significado, que você vá construindo ali, através do computador, você vai construindo. Não é você vai construindo, ele é que vai construindo exatamente os conceitos a partir do programa. Então ele vai construir esses conceitos. A reflexão é dele, então não é uma coisa pronta, como se você estivesse fazendo uma leitura de um livro. Então esse item A é um item que é bom para o planejamento. Vamos ver o item B. Relacionar os conteúdos previamente instituídos no início do período letivo e o que estão no banco de dados disponível nos computadores. Bom, relacionar conteúdos
não significa fazer um projeto dos laboratórios de informática. Você de repente, você está relacionando os conteúdos e pode estar fazendo atividades que é simplesmente uma leitura daqueles conteúdos que você já deu em sala ou que tem no próprio livro didático do aluno. Então, isso não é uma atividade, por exemplo, de informática. No nosso caso, quando você está pensando em planejamento, isso não é um bom planejamento. Item C, definir os conteúdos. Veja, relacionar os conteúdos, definir os conteúdos. Então, você vai definir o conteúdo a serem trabalhados. Novamente, essa questão ela é muito próxima dessa, utilizando a relação entre os temas instituídos no projeto pedagógico da escola e o banco de dados disponíveis no computador do laboratório. Então, não é definir os conteúdos, não é dessa forma que você vai fazer um projeto. Novamente, listar os conteúdos que deverão ser ministrados durante o semestre, considerando a sequência apresentada no livro didático, os programas disponíveis nos computadores do laboratório. Então, esse item B, C e D não são itens para um bom planejamento. E vamos ver o item E. Propor estudo dos projetos que foram desenvolvidos pelo governo quanto ao uso do laboratório de informática, relacionando o que consta no livro didático com as tecnologias existentes no laboratório. Poxa, a gente não pode pegar um estudo de projeto que foi desenvolvido pelo governo que não tem nada a ver com o grupo social daquela escola, não tem, é totalmente diferente, porque você está olhando para o governo numa relação macro com um grupo de alunos que estão numa escola. Então, esse projeto ele não tem significado para esses alunos, pode não ter significado para esses alunos. Então, não é, dessa forma, uma boa ideia a gente trabalhar como ele está colocando aqui no item E. Então, a nossa resposta é a letra A. O seu planejamento deve ter como eixo temático uma problemática significativa para os estudantes, considerando as possibilidades tecnológicas existentes no laboratório. Gente, obrigado.